internet de fibra, a internet de fibra tem 300 mega e o mapa continua lento. Continua demorando para abrir. Por quê, né? Quais são as ações que a gente pode investigar ali e tomar para poder melhorar essa velocidade desses mapas, né? Então, vamos ver uma primeira coisa aqui, que é o formato do dado. Então, esse aqui é um reservatório, né, de Taipu. Peguei uma feature um pouquinho maior para ter um parâmetro melhor de comparação, né? Então, esse reservatório tem mais de 2.000 vértices, então dá para imaginar que é bem grande. Se a gente fizer uma representação disso pelo formato JSON, né, que é o mais comum de todos os mapas, só essa feature aqui, ela tem cerca de 11 MB. Então, 11 MB, toda vez que você pede lá para o servidor, me dá essa feature. Ele vai ter que pegar lá no banco de dados 11 MB de dados, empacotar 11 MB de dados, e você faz o download de 11 MB de dados. Então começa a demorar, porque é um volume grande de dados. Aí a gente aplica algumas técnicas. Né? E se a gente compactar esse negócio, para aplicar um sleep, né, nesse volume, para trafegar entre o servidor e o navegador? Daí a gente consegue diminuir de 11 para 4 MB. E o tempo de transferência, quando a gente tem uma internet ou uma rede local, é ali de 640 milissegundos. Mas o formato JSON é muito bom para intercâmbio de dados, né? Quando eu preciso acessar esse dado por outro dispositivo, quando eu preciso ter aquela descrição mais fácil de ler, né, dos atributos, da geometria, mas nem sempre ele é bom pro dia a dia, né? Então, se a gente aplicar, por exemplo, um formato binário de dados, esse tamanho cai muito. Então, de 11 megas, a gente tem ali 4 megas. É menos da metade, é quase um terço do tamanho. Se a gente pegar isso aqui e compactar, a gente vai baixar isso aqui para 2 megas, né, 2,8 megas. E o tempo de transferência de 290 milissegundos. Então, assim, a gente consegue diminuir pela metade o tempo de obter os dados só mudando o formato, só mudando esse formato de dados. Então, essa é uma primeira grande descoberta. O formato importa. Então, os dias mais modernos, a gente tem protobuffer, tem outros formatos binários ali que a gente consegue usar para diminuir essa carga de dados que ele tem que trafegar e consegue melhorar bastante o desempenho dos mapas. O segundo item é protocolo. Então, essa mesma feature aqui, né, abrir este mapa aqui, quando a gente usa o protocolo HTTP 1.1, que é o mais comum, sei lá, garanto que 90% das pessoas estão usando ele hoje, para ele desenhar esse mapa aqui, ele tem que fazer, na média, de uns 30 requests, né, 30 solicitações, porque cada tile ali do mapa, né, é uma requisição que ele faz para o servidor. E qual que é o problema do protocolo HTTP 1.1? É que ele faz isso em bloquinhos de 8 em 8. Então dá pra gente ver exatamente aqui, né? Ele fez 8 chamadas, aí quando ele acabou essas 8 chamadas, ele fez mais 8 chamadas, aí quando acabou essas 8 chamadas, ele fez mais 8 chamadas. Então ele vai fazendo sempre blocos de 8 em 8. E qual o problema disso? É que o mapa ele tem centenas, né, de chamadas. Cada camada que você tiver ali, ele vai ter que fazer uma chamada para o servidor para conseguir esse dado. Então, tranquilamente, a gente tem 50, 100 chamadas, né, dependendo do mapa, na quantidade de camadas que a gente tem no mapa, para ser feito. E ele vai ficar fazendo bloquinhos de 8 em 8 e essas coisas demoram, né? Então, aqui está um exemplo, né? 28 requisições, fazendo dessa forma, demorou 300 milissegundos para poder desenhar e obter todos os dados do mapa. E esse protocolo aqui é um protocolo razoavelmente antigo, né? Se a gente pegar as versões mais novas do HTTP, ele tem uma evolução legal que é conseguir fazer coisas em paralelo. Então, se a gente olhar aqui, você vê que ele vai fazendo uma chamada atrás da outra e ele não depende da anterior terminar para ele fazer novas, né? Então, ele faz uma rajada de requisições. Dá pra gente perceber aqui como é que ele funciona. E qual que é a grande vantagem disso? Também é a velocidade. Ele não tem que esperar uma chamada terminar para ele fazer uma nova. Ele consegue fazer todas em paralelo. Então, esse mesmo mapa, ele fez até mais requisições, né? Fez 38 requisições aqui, só que ele fez tudo isso em 160 milissegundos. Ele conseguiu ser mais rápido, metade do tempo, porque está usando um protocolo mais adequado para mapa, né? Então, a gente já consegue também diminuir bastante o tempo de obter os dados para desenhar o mapa. Uma outra coisa que causa um impacto danado são as estratégias de caching, né? Então, se a gente tem aqui o nosso navegador, né? Quando a gente faz uma chamada lá para o servidor, ele tem um tempo que ele demora para a informação chegar lá e a informação voltar aqui, né? Esse é o tempo de latência. Quando chega no servidor, o servidor tiver que buscar essa informação lá do banco de dados, o banco de dados, como está numa rede local, a latência é bem menor, ele é bem mais rápido ali. Então ele consegue bater lá no servidor. O servidor tem que interpretar aquela solicitação, né? Então ele sabe, me dá todas as features que estão nesse extent. Ele tem que fazer uma query espacial ali, então ele tem mais um tempo de processamento dessa query. E depois, no fim das contas, devolve tudo isso lá para o navegador. Essa abordagem aqui, ela é custosa, né? Você tem o tempo da informação sair do seu navegador e ir para o servidor, depois o tempo do servidor ir para o banco de dados, o tempo do banco de dados poder obter os dados, né? Fazer a query espacial e devolver essas informações. Então isso é custoso. Quando a gente tem um cache, a gente elimina praticamente esse T2 e T3 aqui, porque a gente tem a informação prontinha para ser consumida no arquivo, né? Então, tem estratégia de caching, por exemplo, a gente faz uma réplica do geodatabase corporativo para um file geodatabase. Então, essa é uma recomendação, inclusive, da ESA, e tem cenários que só isso já deixa o mapa 10 vezes mais rápido. Tem ali algumas estratégias de você criar um file, um package, né? Então tem MVT, TPK, VTPK, são os packages de dados ali também que são
que pode ser usado como cache, também deixa muito mais rápido o mapa. Mas aí, muito mais rápido quanto, né? Vamos ter alguns exemplos aqui. Então, esse primeiro exemplo aqui de um mapa, tem aqui uma fazenda, alguns talhões, uso da terra. Esse inocente mapa também deve ter umas 3.000 geometrias aqui nesse mapa. É um volume considerável de dados. Se a gente for obter isso direto do JBase, né, que é esse primeiro gráfico aqui de cima, a gente está vendo que ele está demorando mais ou menos 22 segundos. Então, entre o momento que ele começou a buscar os dados, ele teve que fazer aquele trâmite todo de lá no JBase, e o JBase conseguir responder com a espacial e devolver, a gente está falando ali de mais ou menos 22 segundos para desenhar esse mapa inteiro. E se a gente fizer com cache? Então, se a gente obter esse dado com cache, ele está demorando um pouquinho menos de 12 segundos. Então, já tem assim, quase metade do tempo só por estar buscando o dado mais pronto, né, o dado no cache, e não ter que buscar ele no JBase. E aqui ainda poderia ter poderia ser um pouquinho mais implementadas as comparações, porque geralmente a gente esquece que o mapa, ele sempre vai ser Web Mercator. Então, o sistema de projeção dele, por a gente estar usando um base mapping, a maior parte das vezes vai ser Web Mercator. Mas o meu dado que está lá no Geodatabase não está. Ele está em Cirgas, não sei o que lá, ele está em UTM alguma coisa, ele está em uma projeção regional ali mais específica. Então, além de ele ter que ir lá buscar o dado no Geodatabase, ele tem que projetar esse dado para o Web Mercator para devolver para o mapa, né? Então, isso também gera um custo muito considerável e consome recursos, demora mais. Então, geralmente, quando você olha para o seu servidor e está lá CPU 100%, é porque provavelmente ele está fazendo reprojeção de tudo que está trafegando on the fly, e isso daí é um processo custoso. Então, se a gente pegar e medir só o tempo que o servidor demora para ir lá no JBase ou o tempo que ele demora para ler os dados do cache, a gente tem essa diferença aqui. O ler do cache demora 14 milissegundos, o ler do JBase demora 35 milissegundos. E isso daqui, dependendo de vários fatores, pode chegar a ter até 10 vezes de diferença. Então, sempre que a gente puder fazer uma estratégia de cache, isso melhora muito o desempenho e é muito recomendado. Então, tirando aquelas features que a gente edita com frequência, que precisam ser editadas mesmo na web, se a gente puder fazer caching das demais, que são só leitura, que pode ser renovado todo dia, ou com alguma frequência por dia, isso melhora bastante o desempenho. E se a gente juntar tudo, né? Vamos juntar ali o caching, mais um formato de dados binário, mais HTTP2. Então, aquele mesmo mapa que tinha demorado 22 segundos para se desenhar ali, usando a abordagem de buscar os dados direto do database, depois a gente teve 12 segundos para buscar os dados do cache. Se a gente aplicar o formato binário mais HTTP2, isso baixou para 4 segundos e meio. Então, só por essas otimizações aqui, o nosso mapa conseguiu ficar quase 5 vezes mais rápido. É uma diferença muito considerável, né? E quando a gente coloca centenas de pessoas acessando esse mapa ao mesmo tempo, esse dado aqui é exponencial, essa diferença é exponencial, porque você começa a ter fila, a gente esperando o processamento de um para poder processar o de outro. Então você começa a entender por que o mapa é lento. A internet de fibra é de 300, mas o mapa continua lento. E tem uma série de outros detalhes ali que deixam ele lento.